A graça e a paz, povo de Deus, como vai? Pastor André, tudo bem? Estamos aqui para dar continuidade à aula Caráter de Deus. Amém? Então vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero te louvar e te bendizer, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado pela tua palavra, que o Senhor venha estabelecer a tua justiça, Senhor. Abra os olhos do nosso entendimento, Senhor, para que a gente venha compreender o nosso chamado, a nossa herança e o poder de Deus operando na nossa vida. Que esta palavra, Senhor, entre nos corações e aonde esta palavra chegar, Senhor, Pai, o Senhor vai mudar a vida de milhões de pessoas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Hoje eu vou dar continuidade a só dar uma pincelada a respeito do que eu falei na segunda aula, a respeito da importância de conhecermos ao Senhor e se Deus realmente quer ser conhecido pelo homem. Amém? Vamos começar. Qual a importância de conhecer a Deus? Por que é importante nós conhecermos Deus? A vontade dele é ser conhecido? Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2 diz o seguinte: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus, antes da vinda de Jesus, ele falava com os homens através dos profetas. Deus, ele é um Deus de relacionamento, ele sempre quis ter relacionamentos com os homens. Deus sempre vai levantar homens, ele sempre levantou homens para poder estar em contato com ele. Levantou Adão, levantou José, levantou Davi, levantou Abraão, Moisés, e foi sempre levantando homens para estar em contato com ele. E quando ele queria falar com o povo, ele falava através de 3 classes de homens: os reis, os sacerdotes e os profetas. Na antiga aliança, ele falava com os homens através dos profetas, mas hoje ele fala pelo Filho. E algo muito interessante é que simplesmente quando Jesus morreu, quando Jesus ressuscitou, ele nos deu o direito de hoje nós sermos o corpo de Cristo, temos o Espírito Santo habitando em nós, a mente de Cristo estabelecida, o Espírito da verdade está aqui para nos guiar, nos ensinar, nos conduzir. Hoje Deus se revela ao homem através do corpo de Cristo. O véu se rasgou e nos deu o direito de termos relacionamento com Ele. Quando Jesus morreu na cruz, uma das coisas mais tremendas, Ele entregou todos os benefícios, toda a herança, tudo aquilo que era dele. Ele nos deu o direito de sermos participantes, de sermos co-herdeiros com Ele, de tudo que Deus tem. Mas uma das coisas mais tremendas que Deus, através da vida de Jesus, nos deixou foi o direito de termos a mesma intimidade com o Espírito Santo que Jesus teve. Hoje nós temos o direito de nos relacionarmos com o Espírito Santo da mesma forma que Jesus. Se nós não estamos sendo conduzidos em triunfo, o problema não é Deus. O problema é que nós não estamos nos relacionando da maneira correta com o Espírito Santo. Ele é o Espírito da verdade, que vai nos guiar em toda a verdade, é o nosso conselheiro, o nosso consolador, o nosso guia. É Ele que vai nos guiar em toda a verdade. Jeremias, capítulo 9, versículo 23, diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloria, glorie-se nisto,
em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrada, diz o Senhor. Nós temos que nos gloriar em conhecer ao Senhor. A vontade de Deus é ser conhecido. E quanto mais nós conhecemos ao Senhor, quanto mais nós conhecemos a vontade de Deus, quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, mais nós entendemos tudo aquilo que Ele já estabeleceu. Por isso que muitas vezes nós temos dificuldade em diferenciar o que é esperança da fé. Muitas vezes nós estamos vivendo em esperança e achamos que estamos vivendo em fé. Por quê? Porque nós não conhecemos a vontade perfeita de Deus para a nossa vida. Porque nós não conhecemos de fato o caráter de Deus e não conhecemos Deus, nós achamos que Deus vai fazer o que Ele já fez. Nós estamos esperando que Deus faça o que Ele já fez. E por isso que é até difícil a gente entender a palavra de Deus quando diz que nós temos que ter orações e súplicas com ações de graça. Nós temos dificuldade de entender isso. Por quê? Porque nós não conhecemos de fato o Senhor. Ações de graça para nós. Como é que eu vou ser grato de que alguém já fez algo por mim, se eu não consigo enxergar aquilo que Ele já fez por mim? A fé é trazer existência àquilo que a gente não vê, mas que a gente já sabe que existe. Mas como é que eu vou ter ação de graça se eu não o conheço, não entendo o que Ele fez? Mas Ele já fez. Quando eu tenho essa convicção, eu vou ser alguém grato e alegre. Deixa eu te dizer uma coisa. Infelizmente, a falta do conhecimento de Cristo está nos aprisionando de uma forma muito forte. E nós podemos passar a nossa vida inteira sem conhecer ao Senhor e não gostar do resultado. Mesmo chegando na presença de Deus e falar: Deus, eu não gostei do resultado de todo do que foi minha vida. E Deus vai falar: eu não tenho culpa, porque eu quis me revelar para você, para mostrar para você o que eu já te entreguei. E você não quis me conhecer. Vamos continuar. Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. O qual Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O desejo de Deus, a vontade perfeita de Deus para esse tempo é essa. Deus deseja que todos os homens sejam salvos e venham ao pleno conhecimento da verdade. Sabe por que nós não estamos vivendo melhor? Porque nós não estamos indo no pleno conhecimento, a gente não está em busca do pleno conhecimento da verdade. E se nós não conhecemos o pleno conhecimento, não temos o pleno conhecimento da verdade, como é que nós vamos viver na verdade? Algo que me chama muita atenção, por exemplo, a palavra de Deus é um livro de princípios e valores. Daniel, lá na Babilônia, ele entendeu que a nação de Israel ficaria presa, cativa na Babilônia por 70 anos. Já tinha passado 3 anos dos 70. Daniel foi ler o livro de Jeremias e ele viu que já tinham se passado. E ele fez uma oração. E a oração que ele fez segundo a vontade perfeita de Deus. Por quê? Porque Deus tinha determinado que eram 70 anos, então não era para passar. Mas Deus vai fazer na terra aquilo que Ele estabeleceu através da vida dos homens. O que Ele vai fazer na terra está
totalmente ligado ao que o homem estabelecer. Você vai estabelecer a vontade de Deus na terra, porque Deus decidiu assim. Os céus, ele são do Senhor, e a terra Ele deu aos filhos dos homens. Deus vai mover nessa terra segundo o coração de um homem que vai estabelecer, mas tem que ser a vontade, para que a coisa aconteça da maneira correta, para que a coisa seja estabelecida exatamente como Deus quer. Deixa eu te dizer uma coisa, você tem que estar ligado, alinhado à vontade perfeita de Deus para aquele tempo. Daniel estava simplesmente alinhado à vontade perfeita de Deus para aquele tempo. E ele percebeu que a vontade de Deus era que aquele povo já fosse liberto. E ele fez a oração em cima disso. Qual é a vontade de Deus para esse tempo? Por que a gente não está vivendo o melhor de Deus? Lá em Timóteo, Paulo fala algo muito interessante para Timóteo. Ele fala algo muito interessante. Fala assim: Timóteo, em primeiro lugar, ore pelos homens e pelas autoridades para que você tenha uma vida mansa e sossegada. Ou seja, para que a gente tenha uma vida mansa e sossegada, nós temos que cumprir um princípio. E qual é o princípio? Orar pelos homens e pelas autoridades. Por quê? Porque Timóteo mesmo responde, Paulo responde isso para Timóteo, porque o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e tenham pleno conhecimento da vontade de Deus. Então, antes de tudo, entendendo que a vontade perfeita de Deus para esse tempo é que todos os homens sejam salvos, se você começa a orar por isso, se você começa a estabelecer isso como um hábito natural, simplesmente o que vai acontecer? Você vai viver uma vida mansa e sossegada, porque você vai estar cumprindo princípios. Deus quer se fazer conhecido de todos nós exatamente para isso, para colocar a gente na vontade perfeita dele, para que a gente tenha uma vida mansa e sossegada, para que a gente venha viver a plenitude de Deus, cumprindo os seus princípios. Eu dei o exemplo agora de um princípio, mas são vários outros princípios, que você precisa cumprir para viver de fato uma vida plena nessa terra. E Deus tem prazer na sua prosperidade. Então vamos continuar. Isaías capítulo 1, versículo 3. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Se a gente não conhecer ao Senhor, Oséias diz que por não conhecer ao Senhor, o povo do Senhor tem sido destruído. O povo do Senhor estava sendo destruído pela falta do conhecimento de Deus. Eu imagino quando Deus começou a falar essa palavra, o inimigo olhando e falou assim: o meu povo será destruído. O meu povo está sendo destruído. Eu acho que o inimigo deve estar falando: ah, capaz, quando ele terminar, vai estar sendo destruído por mim. Quando Deus falou: o meu povo tem sido destruído por falta do conhecimento, de não me conhecer, o inimigo falou: agora lascou. E é por isso que ele tem lutado todos os dias para que a gente não conheça ao Senhor, porque ele sabe que se a gente conhecer ao Senhor, a gente não vai ser destruído. Se a gente entender aquilo que Deus estabeleceu, a gente não vai ficar aprisionado. E se a gente começa a praticar, todo o nosso feito será bem-aventurado, diz o Senhor. A importância de conhecermos ao Senhor. O povo de Israel estava simplesmente aprisionado porque não conhecia. Oséias 6,3 diz:
conhecemos e prosseguimos em conhecer ao Senhor. Nós temos que prosseguir e conhecer ao Senhor todos os dias. A palavra sempre vai nos incentivar a conhecer ao Senhor. A palavra sempre vai nos mostrar a importância de conhecer ao Senhor. Provérbios 3:13. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro do que ela dá, do que o da prata, e melhor do que a renda do ouro mais fino. O conhecimento de Deus vai trazer uma riqueza para nós, vai trazer algo muito maior do que a riqueza do ouro e da prata. Quanto mais nós conhecermos o Senhor, mais virá sobre nós a prosperidade de Deus. Romanos capítulo 11, versículo 33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? As riquezas insondáveis de Deus serão reveladas a nós a partir do momento em que a gente se aproximar buscando mais e mais conhecer ao Senhor. Quanto mais e mais nós buscarmos conhecer ao Senhor, as riquezas insondáveis, o conhecimento de Deus vai nos libertar. As riquezas insondáveis serão liberadas para a nossa vida. Mas existe algo muito interessante, que o conhecimento dele nos liberta. João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Primeiro, quem é a verdade? O que é a verdade? Quem é a verdade e o que é a verdade? Jesus falou a respeito disso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade é o próprio Cristo. Quanto mais nós conhecermos ao Senhor, mais nós estaremos livres. Isaías capítulo 5, versículo 13. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Muitas vezes nós estamos aprisionados e não estamos vendo a glória de Deus porque não entendemos. Até conhecemos, mas não entendemos. Pelo fato de ter o conhecimento, nós não somos destruídos, mas não estamos vendo a manifestação daquilo na nossa vida. A manifestação daquilo que nós conhecemos, não estamos vendo. Por quê? Porque não entendemos os princípios, não nos movemos nos princípios. E por causa disso, estamos cativos. Provérbios capítulo 11, versículo 9. O ímpio, como a boca, destrói o próximo, mas os justos serão libertados pelo conhecimento. Nós seremos livres, nós seremos libertados pelo conhecimento. O conhecimento de quem? De Deus. A graça e a paz será multiplicada na nossa vida pelo conhecimento de Deus e do seu Filho. Nós seremos livres, por quanto mais a gente conhecer ao Senhor, nós seremos livres. Quanto mais nós nos aproximarmos do Senhor, nós seremos livres. Nós vamos ficar parecido com aquilo que a gente adora. E se a gente se aproxima, mais nós seremos livres, porque Deus vai arrancar da gente aquilo que está nos aprisionando. A vida eterna, ela consiste em conhecer o Senhor. Quanto mais nós buscamos conhecer ao Senhor, mais é estabelecida a vida eterna. João capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é esta:
que te conheçam a ti, um único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Quanto mais nós conhecemos ao Senhor, quanto mais nós procuramos conhecer Jesus. Na aula passada, eu falei a respeito do papel de cada um dos três. Quanto mais nós conhecemos Jesus, mais Ele vai revelar o Pai. Mais Ele vai revelar o Pai. Mais Ele vai nos mostrar o Pai. Então, para que a gente realmente seja livre e venha viver a eternidade abençoado, nós precisamos conhecer a pessoa de Jesus. A graça e a paz, elas são multiplicadas pelo conhecimento de Deus. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Graça e paz vos sejam multiplicados no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. A graça e a paz vai ser multiplicada na nossa vida, no pleno conhecimento. Quanto mais você conhece o Senhor, mais a graça e a paz é multiplicada. Tudo que a gente quer hoje na vida, tudo que a gente busca hoje é graça e principalmente a paz. Procuramos paz em casa, paz no trabalho, paz aonde a gente quer viver em paz. Mas a paz que o mundo tem, ela nunca vai trazer para você o descanso, que só a paz do tipo de Deus pode ser estabelecida. E essa paz, só quem pode te dar é Cristo. Porque quando você confessa Jesus, você é reconectado a Deus. Você passa a ser um com Deus. Você simplesmente volta a ter unidade, a ser um com Deus. Deus é a fonte de vida e o sustento. A gente vai se aproximando, a gente vai começando a compreender algumas coisas. Ele é a nossa fonte de vida e o nosso sustento. Atos, capítulo 17, 28. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. É nele. Tudo que a gente faz é nele. Vivemos, nos movemos e existimos. Ele é o nosso sustento, Ele é a nossa fonte de vida. É nele que nós veremos e viveremos o melhor de Deus. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6 diz: Todavia para nós há um só Deus, o Pai de quem são todas as coisas e para quem existimos, um só Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por ela. Há um só Deus. E nós precisamos conhecer este Deus, através da pessoa de Jesus. Termos relacionamentos com o Espírito Santo, para que o Espírito Santo revele e testifique para nós a respeito da pessoa de Jesus. E que Jesus venha revelar o Pai para todos nós. Nós precisamos conhecer ao Senhor para rejeitarmos os enganos e as tradições humanas. Marcos capítulo 7, versículo 7 e 8. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem, negligenciando o mandamento de Deus. Guardais a tradição dos homens. Muitas vezes, por não conhecer, nós estamos negligenciando. Hebreus fala sobre isso, porque nós nos fazemos de meninos, porque nós simplesmente estamos displicentes, estamos negligenciando a palavra. Nós ainda somos meninos. Já temos tempo de cristão a ponto de ser mestre, mas porque nós estamos fazendo negligente naquilo que a gente está ouvindo. Deus ainda está entregando para a gente leitinho. Deus está entregando para a gente leitinho e simplesmente
Deus não pode entregar uma comida sólida. E a vontade de Deus é entregar uma comida sólida, mas Ele não pode entregar. Sabe por quê? Porque a gente ainda não amadureceu. Não amadureceu o suficiente. Estamos nos fazendo de negligente, não estamos querendo viver à vontade. E por isso que Deus está tendo que voltar. Deus está tendo que voltar aos rudimentos da palavra. Sendo que Deus é um Deus de avanço, Deus é um Deus de crescimento. Deus já queria estar com a gente em lugares muito altos, entregar coisas muito grandiosas, mas Ele não pode entregar porque simplesmente a gente está se fazendo de negligente. Nós precisamos a cada dia mais e mais ficar parecidos com o Pai. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como que por um espelho a glória de Deus, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. De glória em glória, de fé em fé, nós temos que ser transformados a ponto de estar resplandecendo como no espelho a glória de Cristo. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida, resplandecer como no espelho a glória de Cristo. Efésios 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, andando em amor como Jesus. Nós temos que imitar o nosso Pai, mas deixa eu te dizer uma coisa, como é que você vai imitar alguém que você não conhece? Como é que nós vamos imitar alguém que a gente não conhece? Por isso que nós temos que conhecer o nosso Senhor, porque quanto mais nós conhecermos o nosso Senhor, mais a gente vai ser imitador dele. Aleluia! Por isso que nós temos que ter relacionamento com o Espírito Santo, para o Espírito Santo testificar a respeito da pessoa de Jesus. E aí sim, nós conheceremos a verdade. E veremos a glória de Deus operando. Aleluia! Aleluia! 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Pelo contrário, segundo o Santo, aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santo porque eu sou santo. Olha só, nós temos que transformar todo o nosso procedimento, ter o mesmo procedimento que o nosso Pai, sermos conhecidos como santos porque Ele é santo. O nosso procedimento, nós somos cristãos, nós confessamos o Senhor como Senhor e Salvador da nossa vida, então o nosso procedimento tem que ser conhecido de todos os homens, que a nossa moderação seja conhecida de todos os homens. Aleluia! O nosso procedimento tem que ser o procedimento de Cristo. Sermos imitadores de Deus, ter o procedimento de Deus em tudo. Tudo que a gente fizer, quer comais, quer bebais, ou qualquer outra coisa. Ele fala, ou qualquer outra coisa, faça para que a glória de Deus seja estabelecida e manifestada através da nossa vida. Nós estamos no processo e o processo vai nos levar, de fato, à grandiosidade de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. É um novo tempo. É um novo tempo. Deus quer ser conhecido de cada um de nós. Deus quer se revelar a cada um de nós. Deus quer se revelar às pessoas através da nossa vida. Mas para isso, nós precisamos entender e conhecer o Senhor, para que os procedimentos, os nossos procedimentos,
e sejam alinhados à vontade perfeita de Deus. Pai, graças nós te damos porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado por esse tempo, Pai. Que o Senhor venha manifestar a tua glória, a tua justiça e a tua paz. Que, Senhor Jesus, se faça conhecido a nós, para que o Senhor seja conhecido através da nossa vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.